É um prazer muito grande para a gente estar aqui hoje. É a primeira vez que a gente vem nessa casa. E sim, eu estou falando da gente porque eu não estou sozinho, né? Eu sou responsável pelas cordas vocais e pelos erros, os acertos que vêm através da inspiração. Então, a Ângela me convidou para fazer essa palestra, me deu o tema, né, de bem-aventuranças. E para mim foi assim, uma graça muito grande poder falar sobre esse assunto hoje, trazer esse assunto, discutir esse assunto aqui, porque até eu receber essa missão, eu sabia muito pouco sobre as bem-aventuranças. Eu preciso confessar que para mim foi assim, uma oportunidade muito boa. E, bom, eu vou fazer vou falar sobre algumas coisas antes de falar das bem-aventuranças, porque isso vai fazer sentido mais tarde, tá? Então, por exemplo, né, ao orar diante de uma dificuldade, o que a gente tem que pedir? Não adianta pedir para a dificuldade sair do nosso caminho. A dificuldade está no nosso caminho porque a gente precisa dela para modificar alguma coisa. Se a gente não conseguir modificar com aquela dificuldade, ela vai passar e vem outra igual. Aí vem outra igual. Aí vem outra igual. Aí até que a gente cansa e não, então vamos olhar aqui e vamos resolver isso. Então, quando a gente tem uma dificuldade, o que a gente tem que pedir é resignação para aceitar a dificuldade. É a primeira coisa que a gente tem que pedir, para aceitar que aquilo ali está acontecendo com a gente. Né? Segunda coisa que a gente tem que pedir, paciência. Paciência, porque vocês lembram que o irmão falou para o Chico, escrevendo no pé da cama, botar um papel lá, tudo passa. Né? Até uva passa, né? Desculpa, eu não consigo evitar. Então, a gente tem que pedir paciência, porque paciência para esperar essa dificuldade passar. Né? E fé. Fé para a gente não se modificar, não se desesperar, né? Para a gente ter certeza, confiança de que isso aí está acontecendo, porque é uma experiência que nós precisamos viver e vai acabar. Tá? Bom, o que é bem-aventurado? Feliz. Tá? Então, quem não sabia o que é bem-aventurado não é sortudo, é feliz. Então, as bem-aventuranças são uma receita que Jesus nos trouxe para nós atingirmos um estado de felicidade. Né? Quem imagina assim um ser feliz, pensou num anjo, alguém evoluído, né? Por quê? Porque é feliz. Por que ele é feliz? Jesus vai dizer por que ele é feliz. Né? Então, qual foi o primeiro ensinamento que Jesus trouxe? Como é que ele resumiu o Evangelho? Né? O Evangelho ele não escreveu, né? Escrever sobre a vida dele. Né? Qual é a essência do Evangelho? Qual é o ensinamento principal que Jesus quis trazer através do Evangelho? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, por aqui a palavra. E acrescentando, aí estão a lei e todos os profetas. Jesus disse amar. Amar está no infinitivo e significa o seguinte, que se eu ficar aqui, estou amando o mundo todo, não estou fazendo nada. Amar é trabalhar, é ação, é vontade, é sair do seu conforto e ir amar o próximo. Não é para ficar em casa, eu estou sentindo um amor hoje, todo mundo, vamos assistir Netflix. Não é isso. Amar é ação, ali, amar. Ele não falou sentir amor. Nada do que Jesus falou foi por acaso. Nada do que ele fez foi por acaso. Tudo tinha uma razão. Tudo tinha uma intenção. Ele não disse sentir amor, pensar em amor. Não, ele falou pensar afetivo. Não, amar. Se levanta da cadeira e vai amar os outros. É isso, foi isso que ele falou. Só que nós somos assim, difíceis, né? Quando a gente fala um negócio diretamente para alguém diz um negócio direto a gente foi isso que eu quis dizer. Né? Aí ele pensou assim, bom, isso não resolveu. Né? Tem uma passagem, quem leu Boa Nova, lê isso lá,
Como é que surgiu o Sermão da Montanha? Né? Como é que surgiu isso? Houve uma situação, né, eu vou falar depois, vou deixar vocês curiosos, porque não está aqui na hora ainda. Né? Obrigado, quem falou? Não, pode. Né? Quando Saulo de Tarso se aproxima de Damasco, né, Jesus aparece para ele. O que Saulo diz? O que ele faz? Primeiro ele pensa assim, gente, e bobagem. Né? O cara existe. Aí ele esquece tudo que ele fez, porque aquilo não dá para mudar. Passado, passou, vai para trás. Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele se propõe a uma ação. Ele se propõe a fazer alguma coisa que o Cristo determinasse. Ele não se propôs a se recriminar, a se punir. Não, eu vou me crucificar eu mesmo. Ele não fala nada disso. Ele não tem punição na vida de Saulo de Tarso. Não tem punição. Ele não se pune. Ele vai atrás. O que quer que eu faça? Né? Tem uma frase de Jesus que é: renuncia-te a ti mesmo, pega a sua cruz e me siga, não é isso? E foi isso que ele fez. Renunciou a si mesmo, pegou a sua cruz e disse: Jesus falou, vai fazer isso, vai, e foi, acabou. Ação, vontade. Não teve passividade na vida de Saulo. Né? Então aqui são umas frases que tem no segundo Espiritismo, no pessoal que não tem muita criatividade. Né? Então Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar, ação, vontade. Né? Depois, amai-vos, ação, vontade. Né? Santo Agostinho, Espírito Protetor, amai-vos uns aos outros, ação, vontade. Amai-vos aos outros, São Vicente de Paulo. Amai-vos uns aos outros, Chavez. Amados uns aos outros e sereis felizes. Olha a palavra felizes aqui. Né? Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-vos como a vós mesmos. Irmã Rosália. Não dá para ver aqui embaixo? É isso que está escrito aí. Então, qual é a receita? Amar o próximo. Aí tem uma história, né, que tem alguém que pergunta: quem é o próximo? Está aqui, duas próximas. Mas quem está perto, acabou, resolveu o problema. Então não é escolher, não é amar os escolhidos, é amar o próximo. Está brigando com alguém no corpo a corpo, quem é o próximo? É o parceiro da vida de escuta. Tá? Esse, não sei o que está fazendo aqui de novo, para repetir, então, por favor. Bom, aí nós temos aqui. Isso aqui era para ser vermelho, tá? Não sei o que acontece, mas eu nunca consigo. Pelo menos está diferente dos outros. Então, o livro dos Espíritos, né, ele tem na parte terceira das leis morais, capítulo 11, da lei de justiça, amor e caridade. Existe lei de justiça? Não. Existe lei de amor? Não. Existe lei de caridade? Não. O que é justiça, amor e caridade? Que é, por sinal, a parte, segundo algumas pessoas, né, alguns estudiosos, mais importante e que resume a lei moral. Por que justiça, amor e caridade? Porque justiça e caridade são manifestações do amor. Você não consegue ser justo sem amar. Você não consegue ser caridoso sem amar. E se você amar, você será justo, será caridoso. Tá? Vamos lá, Livro dos Espíritos, pergunta questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Justo e bom. Temos uma ideia completa desses atributos, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. A sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Tá? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todo mundo sabe o que é certo, o que é justo. O problema é que a gente deixa que as nossas paixões sobrepujam essa moral. Nós deixamos que as nossas paixões
sufoquem a moral, que a gente sempre sabe quando está fazendo uma coisa que não é apropriada é que a gente está fazendo, que é escolha. Visto que o homem traz sua consciência à lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Ela revelada. Ele a esqueceram e desprezaram. Quis então Deus lembrar. Tá? O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Quando a gente vê uma injustiça que não seja praticada por nós, a gente se revolta. Né? Um exemplo aí que não está, que ninguém aqui sabe de nenhum caso, né? Quando a gente pensa na corrupção praticada pelos outros, ficamos revoltados. Né? Mas não esquecemos que às vezes a gente só para 2 minutinhos ali na vaga de deficiente, né? Faz uma contramãozinha aqui, mas só 10 metros, avança um sinal porque está de noite, está perigoso. A gente tem que ter uma justificativa para justificar o que a gente está fazendo. Né? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor e a caridade. Tá? Então, justiça, amor e caridade sempre juntos. Né? Justiça e caridade, manifestações do amor. Formas de se manifestar o amor. Sem as quais não há verdadeira justiça. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Praticar o bem não é não praticar o mal, é ação, é vontade, é levantar a cadeira e ir praticar o bem. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa? Não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também é certo que não fazem o bem, e são inúteis. A gente está encarnado por uma razão, e a razão é, nós somos uma engrenagem num mecanismo. Se eu for lá para a minha casa, né, ganhar na loteria, chegar, isolar dentro de casa e ficar lá, metindo a mão do mundo, inútil, não estou ajudando ninguém. Não, porque eu estou me levando espiritualmente, não estou nada, porque eu vou entrar no ônibus, vou pisar no meu pé e eu vou reagir. Né? Como diz o Divaldo, eu vou reagir ao invés de agir. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação, na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal, egoísta e inútil à humanidade. Tá? Bom, agora aqui para fechar, o que é justiça? O que é justiça? Bom, justiça, eu peguei esse gancho aqui do Flávio Santos, nessa apresentação, e o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças foram ditas há alguns anos atrás. Né? Naquele contexto, quem assiste as palestras do Haroldo sabe que ele repete isso sem parar. A linguagem, a língua, o hebraico, na época, era muito restrito, muito limitado. Não havia vocábulos. Por exemplo, se eu quisesse dizer assim, o Divaldo é um ser iluminado, eu teria que dizer que o Divaldo é filho da luz, porque a palavra iluminado não existia. Faz sentido isso? Não? Não faz sentido? Tá. Daí eu vou usar esse gancho daqui a pouquinho. Tá? Então, a gente tem que entender que existem formas, tem expressões que hoje talvez a gente ache, eu achei que era aquilo, não era outra coisa. Né? Então, isso aí são os estudiosos que estão falando, eu só peguei a ideia. Né? Então, o Flávio Santos ele fala que a expressão justo, usada, pode ir até o final de hora, se você quiser. Não, bom, isso. Né? Que justo, no Antigo e Novo Testamento, não é a mesma expressão que a gente usa hoje. Justo era mais ou menos um sentido de santo. Ou seja, aquele que se torna um justo se santifica. O que é se santificar para a gente, nesse contexto nosso? É progredir espiritualmente, né? A gente vai se tornando um justo conforme a gente progride.
Vocês estão vendo que existe, que ninguém vira o justo, não um interruptor que apaga e acende? Né? A gente vai desenvolvendo a nossa justiça. Tá? A gente vai se tornando justo, de acordo com o que a gente progride. Tá? Alguma pergunta, por favor, não deixe para o final, porque não vai ter final. Tá? Bom, Boa Nova. Então, o que o Boa Nova fala? Né? Jesus tinha saído para fazer alguma coisa com alguns apóstolos, né? E o Levi, o Mateus, foram esses três, né? Lisandro, Pafos e... Cadê o terceiro? Áquila. Né? Aleijado, Áquila foi abandonado pela própria família e Pafos tinha as aflições dele, quaisquer que fossem. Então, o que o Levi falou? Aí os três vieram para ele e chegaram assim, não, nós queríamos trabalhar. Né? Resumindo a história. Aí Levi fala assim, como é que vocês vão trabalhar se vocês não conseguem nem se aguentar? Né? Você não tem moral, você é aleijado, podia ter um outro cego lá, podia ter um outro sem uma perna, sem um braço. Aí Jesus volta e Mateus conta para ele, olha, já que 3 loucos eu mandei embora. Eu botei para correr. Passa o olho. Né? Aí, depois, né, Jesus fixou o olhar no discípulo com um profundo desvelo. Tem alguma reprovação aqui? Não. Olhou? Vem cá, meu filho. Não é assim. Falou com bondade. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença do nosso Pai e seus Espíritos. Tá? Aí o que acontece? Segundo o Evangelho, né? Aí Jesus sobe no monte e começa o Sermão da Montanha. Essa apresentação, essa conversa, é mais sobre as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, ele transcende um pouco. Então eu vou focar nas bem-aventuranças. Então ele vendo a multidão, subiu ao monte, né, e começou a falar. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dá nem para ler, mas... E tem uma outra frase que vem depois dessa que às vezes faz sentido com essa aqui, apesar de não começar com bem-aventurança, né? Mas, se a gente olhar o Evangelho segundo Lucas, não vai achar exatamente essa estrutura. Lucas fala, ai de você que faz aquilo, ai de você que faz assado. Então, Mateus colocou dessa forma, escreveu dessa forma. E algumas pessoas consideram que são 8 bem-aventuranças, porque acham que a 9ª é um desdobramento da 8ª. Bom, então existem várias formas de interpretar as bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças são bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou focar no quem é o bem-aventurado. A pobreza de espírito, por exemplo, teria uma virtude associada a ela. Então eu vou focar nas virtudes e não nas recompensas. Tá? Então são bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, que são os aflitos, os mansos, ou também os pacíficos, tá? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, aí eu vou agradecer muito a Ângela por ter falado do perdão, os puros de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Tá? Aí, além disso, nós vamos falar também, bem-aventurados são vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, esse mentindo às vezes não tem, falarem todo mal contra vós por minha causa, por causa do Cristo. Tá? Então, focando nas bem-aventuranças, eu vou até pular essa aqui, pode pular, por favor. A gente tem uma coisa interessante aqui, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente chega aqui embaixo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, fecha um ciclo. Tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma breve palha aqui sobre as bem-aventuranças, depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Quem são os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? Para a audiência desta conversa, desse ensinamento,
O pobre, quando a gente se considera pobre, significa que a gente não tem algum recurso que a gente quer se enriquecer desse recurso. Então, o pobre de espírito é aquele que sabe que espiritualmente ele está precisando melhorar, está precisando se desenvolver. Com o que você tem que ter para reconhecer que você precisa se modificar? Humildade. Né? Então, os pobres de espírito são os humildes. É a primeira bem-aventurança, é a primeira virtude. Alguns dizem que é a virtude mais importante, porque sem ela nada acontece. Tá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem chora são o quê? Os aflitos. Por quê? Por que eles vão? Como é que eles serão consolados? Quer dizer que chorar é bom, sofrer é bom? Não, não é bom. Mas quando a gente sofre e não se revolta, a gente se resigna. É isso? Então a resignação seria a segunda virtude. A resignação é aceitar o que vem pelo nosso caminho porque é para o nosso bem. Até porque não tem como mudar, né? O casal casa, aí vem aquele primeiro filho esperar, tem paralisia cerebral. Fazer o quê? Amá-lo. Não tem outra opção. Né? É se resignar, aceitar e amar. Né? Aí vem os mansos, os dóceis, os pacientes, né? Os que têm paciência, os que aceitam as coisas e passam, né? Eles herdaram a terra. Aí tem várias interpretações. O que é herdar a terra? Herdar a terra, assim, algumas pessoas dizem assim, não, porque aquele que não é pacífico, que não é manso, que não é calmo, ele, que não tem paciência, ele vai, daqui a pouco tem um infarto e vai desencarnar e o que é paciente vai ficar aqui. Tem paciência vai ficar aqui. Pode ser. Mas também, essa terra aqui, a gente pode considerar como o nosso tempo. Nós somos a nossa terra, o nosso corpo é a nossa terra. Então, quando você é manso, tem paciência, e você não reage, o que acontece? Pode estar o mundo pegando fogo e você está ali no seu controle, no seu autodomínio. Então você é dono de você mesmo, você não depende de uma excitação externa, né, de um outro, para você agir de acordo com o que o outro está ditando que você vai agir. Faz sentido isso? Os bem-aventurados, os misericordiosos. Qual é a virtude do misericordioso? Né? Eu pergunto aqui. Quem tem fome e sede de justiça. Aqui não é quem está esperando para entrar com a ação. Quem tem fome e sede de justiça é aquele que quer se tornar justo. Lembra do justiça, amor e caridade? Então, ele já entendeu que ele precisa ser justo. Tá? Agora, vamos lá. E aqui, a virtude que está associada a isso aqui é a fé. Tá? Tem fome e sede de justiça. Significa que, como eu quero me transformar numa pessoa justa, por que eu tenho isso? Né? Porque eu tenho fé em alguma coisa maior. Essa é mais ou menos a explicação em relação a isso aqui. Bem-aventurados os misericordiosos. Né? Vamos fazer só uma observação aqui. Lá em cima, na primeira, segunda e terceira, são todas virtudes que independem de outro. São coisas internas, é a gente com a gente mesmo. Tá? Quando vem aqui, a gente quer ser justo. Para ser justo, a gente precisa de ter algum vínculo com alguém externo, porque ser justo com a gente só não tem sentido isso, né? Aí aqui, bem-aventurados misericordiosos, né? Foi o item de hoje, uma coincidência, né? Do Evangelho. Os misericordiosos são aqueles que praticam, vivem o perdão, a compaixão. Já precisam de um outro também, né? Aí vem quem são os puros de coração, porque verão a Deus.
O puro de coração é aquele que não tem malícia, que não tem maldade, que é genuinamente bom, né? Que não tem segundo interesse. E quando vier oferecer ajuda, não é para quando você levantar e pegar sua carteira e sair correndo. Tem que ajudar mesmo. Né? Então, aí o que acontece? Aqui a gente já depende do outro também, de alguma forma, porque a gente expressa a pureza de coração na relação com o outro. Mas ainda é a gente ainda está dentro da gente, são os nossos sentimentos, as nossas, o nosso comportamento, a nossa atitude com relação ao outro, mas ainda é a gente. Aí depois vem aqui, os pacificadores. O que são os pacificadores? Né? É aquele que, quando tem uma briga, vai à parta. Né? É aquele que está sempre botando, né, vamos mornos, está sempre uma palavra boa, né? A gente, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo. Não, calma, fica assim, de repente tem um outro jeito, pode ser que a gente, né? Ele está sempre pacificando. Então, o pacificador, ele já vai, é ativo, é ação, ele já vai trabalhar. Ele já vai trabalhar para o outro. Aí vem os que sofrem perseguição por causa da justiça. O que é isso aqui? Isso aqui é aquela situação em que eu, às vezes, por exemplo, né, digamos, tem aqui eu, né? Venho aqui todo domingo, tal, aí quando eu vejo aqui, é aquela pessoa que está sempre, né, dando exemplo, né, faz atividades de caridade com os homeless, né, o pessoal de rua, faz coleta de quilo para o Natal, faz coleta de casaco, faz um monte de atividade. Aí eu não tenho vontade de fazer aquilo, né? Aí bate na minha consciência aquilo, meu Deus do céu, essa mulher está me deixando mal, né? Porque ela faz tanta coisa e eu não faço nada. Aí eu começo a boicotar, não é isso? Começo a minar a vida da pessoa. Então, quem é justo é quem está se santificando, vai ser criticado, vai ser perseguido, porque ele expõe aquele que não está a fim de trabalhar. Essa é uma maneira de ver isso. Tá? Está fazendo sentido isso, gente? Porque já tem tanto mais, mas acho que não vai dar. E no final, bem-aventurados são os quando julgarem, perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra vós por causa do Cristo. Aí, quando a gente chega aqui, o que significa isso? A gente ouviu o que Jesus falou, né? Toma a tua cruz e me segue. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Aí significa que quando a gente chega nesse nível, obviamente a gente não desenvolve tudo isso em degraus, né? A gente vai assim para baixo, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conforme a gente aguenta. Então, aí bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, porque a gente está tentando viver o Evangelho. Aí com certeza vai vir, né? Tanto de encarnados quanto de desencarnados. Então, aí depois, no Sermão da Montanha, tem aquela frase que está associada à última bem-aventurança: exultai, alegrai-vos, porque é grande vossa galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram de vós. Quer dizer, os profetas são um exemplo, né? A pessoa que conhece o Antigo Testamento, eu conheço muito pouco, confesso, mas todos eles tiveram uma vida, né? Não teve nenhum que morreu rico, uma casa com piscina, Rolls Royce na porta, não teve nenhum, muito sofrimento, né? Foram todos perseguidos por causa da missão que eles tiveram. Tá bom? Então, no Evangelho, ele tem o Haroldo fala isso, vocês sabem quem é o Haroldo? Pois é. Ele tem uma participação aqui, tá? Ele não sabe, mas ele tem. Então, ele faz uma colocação, uma apresentação, e ele mostra que as bem-aventuranças, elas estão presentes e mais ou menos, de uma certa forma, guiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então ele fala, aí eu coloquei aqui em azul as palavras que são do Evangelho, e mais ou menos botei em cinza as partes
que não são muito relevantes, mas existe uma associação com os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e as bem-aventuranças. Eu coloquei aqui só, né, os 5, 6, 7, 8 e 9, porque são os mais óbvios. Tá? Aí pergunta assim, ué, mas o 6 é o Cristo Consolador, não é a bem-aventurança. Não, não é uma bem-aventurança, mas é por a razão pela qual o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que não é a primeira bem-aventurança, porque são os pobres de espírito, é uma explicação pela qual ela vem primeiro. Tá? Porque aí vem, fala dos aflitos e fala do Cristo Consolador. Tá? Faz sentido isso? Pois é. Então, bom, Sérgio Lopes escreveu O Código do Monte, que é um livro muito interessante. E pode botar os slides todos, porque não vai dar. Okay. Aí ele associa no livro do Código do Monte, ele associa as 8 primeiras bem-aventuranças, que ele não considera a nona, né? Porque algumas pessoas acham que é o desdobramento da 8ª. Ele coloca como virtudes, e ele coloca que essas coisas nós vamos desenvolvendo. Para essa começar, essa tem que ter começado. Para essa começar, essa tem que ter começado. Mas não significa que você se torna humilde antes de começar a desenvolver a resignação. Tá? Ele coloca as bem-aventuranças como sendo uma subida, uma escalada no monte. Tá? E eu não vou falar muito sobre isso não, porque para ver se motiva vocês a dar uma olhada no livro, que é muito bacana, muito legal, vale muito a pena. Não, ele não está pagando comissão. Nem sabe que existe. Tá? Então, e ele também faz uma coisa assim, bem bacana, né, que ele associa essas virtudes a um sistema de 8 chakras. Aqui numa apresentação que ele fala, ele diz que o André Luiz usa 8 chakras ao invés de 7. Tá? E uma coisa bacana que eu vou falar aqui, esse chakra aqui, segundo os estudiosos, né, de energias e chakras e afins, essa parte aqui, esses chakras, eles têm a ver com o corpo, tá? Com a vida material. E esses daqui, com a vida transcendente, espiritual, religiosa, o que for. E esse chakra aqui faz a ligação entre a matéria e o espiritual. Faz sentido isso, gente? Muito bacana. Então, quer dizer, isso, tá? Olha quem? Os misericordiosos. Então, o que acontece? A virtude e o perdão é como se fosse, eu vou usar a expressão em inglês porque eu não sei usar em português, seria um tilting point, né? Seria aquele momento que você... Desculpa. De partida? Não, de partida não, o ponto em que tudo muda. Quando você chega lá, turning point. De virada, né? Eu vou usar o Haroldo agora. O Haroldo, ele faz parte de um grupo e tem um portal na internet chamado portalser.org. Maravilha, fantástico, muita coisa, muito material, vale super a pena conhecer e acessar. Tá? Também nem sabe que eu existo, mas não estamos pagando para fazer propaganda. Mas me ajudou muito. Então, até por um dever de gratidão, né, eu acho que eu falo disso. Então, o Haroldo, ele fala o seguinte, que ele, no estudo do Levítico, ele fala, que tem lá no portal dele, né, deles, ele fala que existe um movimento ascendente de purificação e depois que o purificado ele desce para a humanidade para divulgar, disseminar, ajudar. Tá? Então, por exemplo, ele fala sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo tinha, quem não sabe o que é tabernáculo, não. Pois é, quando Moisés desceu do monte, mandou construir um tabernáculo, né, que é uma tenda. Então, na primeira parte, todo mundo entrava, na segunda parte, só os sacerdotes, e na terceira parte, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, existia um ritual de purificação até o sumo sacerdote chegar nessa terceira parte, que é onde ficava a arca com os mandamentos. Né? Então, o sacerdote se purificava até chegar lá, até entrar. Aí depois que ele entrava, ele voltava com as virtudes, com o perdão. Exemplificar, né? Exato, era um processo de purificação. E o Haroldo, ele faz esse jogo. Ele
Estudo Levítico número 4, pessoal. Vamos lá, vamos prestigiar o portal do Haroldo, vamos lá ver o que ele fala. Então procura no YouTube, também tem. Então ele diz o seguinte, que quando você se torna misericordioso, você está em comunhão com Deus. Você entende Deus. Você, quando pratica o perdão, a compaixão, você passa a viver Deus. Você entende Deus. Aí você depois se torna um limpo de coração, porque você passa a não ter mais malícia, maledicência, maldade, inveja, nada. Você é puro de coração. Tem limpo e puro, tem um debate sobre qual é a palavra certa, as duas estão certas. Aí você vem os pacificadores. Aí aqui você já trabalha pelos outros, pelo próximo. Aí aqui, nessas três últimas, são ativas com o próximo. Aí sim você vai praticar o amai-vos uns aos outros. Aí você vai levantar da cadeira e vai trabalhar. Tá? Você vai pacificar, você vai ser justo e você vai levar o Cristo. Tá? Você vai falar de novo do livro anterior? Entendi, desculpa. O livro aquele, Portal Ser. Portal Ser. Não, o livro. O livro é o Código do Monte. Tá, obrigada. Qualquer coisa pergunta para a Ângela, ela sabe. Mateus 9,13. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O sacrifício aqui não é a gente se sacrificar, não. Sacrifício aqui é oferenda. Não é sacrificar bicho. Jesus disse isso. Por isso também, o Haroldo, não sou eu, é ele, fala, o misericordioso, a quinta bem-aventurança, é o ponto em que você passa a comungar com Deus. Passa a ponto que você entende Deus. Tá? E aí você vai passar, você limpa o seu coração, que também é um processo, e depois você vai viver a experiência que Jesus nos disse para viver aqui. Mas, Alexandre, Oi. quando Paulo, quando ele se regenera, quando ele se vai, daí ele passa, não é mais, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Mas é isso, né? É isso. É o amor do Cristo que vivia nele, né? Então, e a gente tem isso, gente. Todo mundo aqui tem um momento de Paulo. E também tem. Todo mundo aqui tem pelo menos experimenta isso. E olha, todo mundo sabe o prazer que é fazer isso, a satisfação que é. Né? Quando a gente é genuinamente generoso, a gente ajuda alguém, a gente, mesmo que seja um parente, um bebê, já tem bebê no vizinho. Então, é isso. Porque quando a gente vive isso, não é a gente que tá trabalhando, é o amor de Deus trabalhando, atuando através da gente. Então vamos extrapolar, né? É Cristo, né? É Deus, né? É o amor de Deus, ou seja, é Deus trabalhando. Quem é que já viu Deus bater na porta para fazer um favor para a gente? Não, Deus atua através da gente. Nós somos os instrumentos do amor divino. Sem nós, ou nós, ou alguém, algum semelhante, não tem. Deus pode, obviamente, né? Mas escolhe não fazer. Ele escolhe fazer uso de um intermediário sempre para fazer alguma coisa. Alexandre, olha, o teu promessa belíssima, que tem uma hora que ele fala, não interrompas a providência divina, que é aquela coisa, né? Deus age através do próximo e que nós, muitas vezes, a gente está sendo a providência para chegar naquela criatura. Às vezes nós somos o instrumento, né? Tem uma É. história que ele conta que o camarada tinha muita fé em Deus. Aí ele está num campo, de repente um amigo dele fala assim, cuidado, vem um touro ali correndo atrás de você. Aí ele fala assim, Deus, eu tenho fé em Deus. Deus vai me proteger, não vai deixar nada acontecer comigo. Aí o amigo, o touro está chegando, sobe na árvore. Aí ele fala assim, não, Deus vai me proteger. Eu sou, pai, olha aí, estou aqui, protege do touro.
Olha o touro, sobe na árvore. Aí ele não faz nada, daqui a pouco o touro chega, dá-lhe uma chifrada, ele voa para o outro lado da cerca, cai no pé do amigo. Aí enquanto ele está mais ou menos assim, ele falou, ele pensa assim, poxa Deus, pedi tanto, não fez nada para me ajudar? Fiz sim, e usei das cordas vocais do teu amigo para dizer para você subir na árvore. E você não quis ouvir. Então tem isso, a gente tem que estar pronto para escutar. Tá? É o sermão da montanha. Aí ele vai falar, eu vou pular, porque não vai dar tempo, já faltam 3 minutos, já passou 1 minuto. Vai pulando, vamos lá. Quem sabe eu consigo voltar aqui e falar das bem-aventuranças. Pode ir, porque eu só vou falar mais um slide agora. Não tem jeito. Eu vou falar. Bom, aqui então eu vou falar desse e do próximo. Então eu coloquei aqui o que, né? 3, vamos dizer assim, categorias. Né? Aqui é a gente com a gente. Né? Que são as bem-aventuranças, a virtude que a gente tem que desenvolver internamente antes da gente poder viver no nível espiritual, para que depois a gente possa trabalhar com os outros. Tá? Esse é o sentido dessa distribuição aqui. Né? Então, o trabalhar com os outros, inclusive, está no alto, porque é o mais importante. Né? Tá? Eu queria... eu vou ter que falar disso aqui também. Né? A oração de Francisco de Assis. Ninguém disse, até hoje ninguém provou que São Francisco realmente escreveu essa oração, mas ganhou um nome. Então, fazei no instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve, que eu leve, que eu leve, que eu leve. É ação, é vontade. Ele não pede favor nenhum. Ele não pede nada. Tudo que ele pede é que eu procure, que eu procure, que eu procure. Tudo que é pedido na oração de Francisco de Assis são oportunidades de trabalho. Não é? É vontade. É amai-vos. Amar o próximo. Trabalhar para o próximo. Servir ao próximo. Tá? E bom, eu vou ler essa mensagem aqui, depois eu calma, tá? Deixa aí, só começa aqui. Tá? Essa é uma mensagem, é anônima. Anônimo quer dizer que eu não tenho ideia de quem tem escrito isso. Né? Então, é alguém que parece estar agradecendo alguns elogios que lhe foram feitos, e ele vem falando assim, vou, no entanto, polidamente declinar sua admiração, por quanto os meus defeitos ainda dominam meu espírito, sobrepujando as minhas poucas e ainda frágeis qualidades, e devem ser combatidos, não admirados. Quer dizer, uma pitada de humildade, né? Humildade, o que é humildade? Humildade é saber quem a gente é. Humildade, não, imagina se alguém chegasse assim para o Cristo. Ô mestre, não, mestre, que isso? Não sou assim de tudo isso. Não é, ele dizia, eu sou o mestre. E ele era humilde? Era humilde, com certeza. Então, humildade é autoconhecimento, quer dizer, não deu para desenvolver, né? Aí vem aqui mais, ainda muito trabalho a ser feito, muitas lutas a serem travadas dentro de mim. Agradecido à misericórdia divina pelas oportunidades, combaterei as minhas más tendências na medida das minhas forças. A gente acha que a gente vai virar anjo, né? A gente vai virar santo, né? Eu vou batalhar aqui 30 anos, 50, 60 e vou me santificar. Não. Tem uma história que Emmanuel diz, o Chico pergunta para o Emmanuel, como é que nós, aqui na Terra, nos comparamos com os espíritos que encarnam em Júpiter, em Saturno. Vocês conhecem isso? Aí o Emmanuel responde assim, se você pegar o cara mais evoluído aqui da Terra e jogar na Júpiter, vai ser igual um macaco com vocês. É quando a gente ainda precisa desenvolver. Então, galera, na medida das minhas forças, a gente tem que ter humildade para saber onde nós estamos. Sou grato a Deus pelas lições que necessitava para poder começar a me regenerar. Quer dizer, mesmo tendo ainda uma série de qualidades a serem melhoradas, vamos colocar dessa maneira, já existe um processo de regeneração. As oportunidades estão aí batendo a nossa porta. Que as ouçam e aproveitem aqueles que quiserem. Por muitos anos, eu não quis.
E Deus resolveu, na sua infinita bondade e misericórdia, bater um pouco mais forte. Então eu ouvi. Levantei, não sem a ajuda de muitos, e decidi assumir uma missão impossível, me evangelizar. Que é a coisa mais difícil. Agora, o Evangelho é um monte de página, um monte de parágrafo, um monte de capítulo, um monte de verbete, né? Então vamos reduzir. Amai-vos uns aos outros. Está muito difícil, está muito condensado? Bem-aventurança. Está ali, está o roteiro. 9 bem-aventuranças, que é uma, vamos dizer assim, é uma diluição daquela massa. Né? Aí, como eu disse, aquela encarnação, aquela que eu vivia, estava perdida. Vou tentar salvar a próxima. Estou, então, tentando viver essa nova, ou seja, ele separou, né, dentro da própria encarnação, né? Saulo antes de Damasco e Saulo depois de Damasco, né? Isso aqui não foi Paulo que me disse. Vamos lá. Eu não sei quem escreveu isso. Da melhor maneira que eu posso e aguento. Por quê? Porque eu não aguento melhorar tudo. Eu ainda sou egoísta, eu ainda sou vaidoso, eu ainda sou orgulhoso. Eu não vou virar santo da noite para o dia. Nem ninguém aqui vai. Né? Então Jesus disse-nos para renunciarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos. É essa a minha motivação. É para isso que eu quero acordar e levantar da cama todo dia. Não porque eu tenha me transformado em uma pessoa melhor, que deva ser admirada, mas porque eu quero não ser mais essa pessoa com tantas limitações. Entre aspas, provavelmente, de mais qualidades talvez. Eu estou cansado de quem eu sou e somente através do trabalho me libertarei dos meus próprios grilhões. Eu quero trabalhar para que um dia os meus defeitos sejam reajustados, transformando-se em virtudes e que toda a minha dor seja convertida em amor. Eu sou um espírito feliz. Imensas dores me castigam a alma e uma tristeza sem fim se aloja no meu íntimo. Mas eu sei que essa tristeza e essa dor resultam das minhas próprias deformidades. Isso é uma mensagem de Paulo, questão 1009 ou 1089, eu não lembro, talvez eu tenha digitado errado aqui. Vale a pena ler, vou mostrar a curiosidade para vocês. Eu sei que elas também passarão. E me permito sofrer quando, pela minha fraqueza, ainda quero sofrer, porque está chegando o dia em que não sofrerei mais. Amadurecerei, enfim, seguindo a receita para a felicidade dada pelo próprio Jesus no Sermão do Monte. É isso, gente. Eu já passei aqui 7 minutos, estou me sentindo culpado. Ninguém está fazendo nenhuma pergunta. Esse aqui é um momento constrangedor, ninguém fala nada. Fica, né? Pode ser próximo, Jorge, por favor. Mas, gente, só por favor. Para quem não conhece, Portal C, muito legal, vale a pena. Né? Visitem. E para quem acha que todo mundo aqui conhece, quem não conhece, Fraternidade Sem Fronteiras, também é um pessoal muito legal. Faz um trabalho muito ativo, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Que vocês trabalham. Nós temos aqui trabalhando desse. Também não ganha nada para falar dele, não, tá? Obrigado, Fernando. Obrigada. Obrigada.